Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, voltei aqui só para a gente fazer uma resolução de vídeo sobre uma resolução de exercícios sobre vetores, ok? Então vamos aí à questão. Bem, uma lancha se desloca numa direção que faz um ângulo de 60 graus com a direção leste-oeste, com velocidade de 50 metros por segundo, conforme a figura. Determine as componentes da velocidade da lancha nas direções norte e sul, eixo Y, e leste-oeste, eixo X. São dados seno de 60 graus igual a 0,866 e cosseno de 60 graus 0,500. Bem, pessoal, então a gente tem aqui a figura, né? Nós temos aqui no eixo Y a direção sul-norte ou norte-sul, não é? E no eixo X a direção leste-oeste. Bem, o meu vetor velocidade possui uma inclinação de 60 graus com o eixo X, ou seja, uma inclinação de 60 graus com a horizontal, com a direção leste-oeste. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas desenhar o vetor velocidade aqui em cima, ok? Bem, então imagine que aqui seja o nosso vetor velocidade, ok? Esse aqui é o nosso vetor V. O que nós teremos é que esse nosso vetor V, ele terá uma componente em direção ao eixo X, nós teremos aqui uma componente na direção do eixo X, ok? Na direção leste-oeste. E nós teremos uma segunda componente na direção do eixo Y. Ok. Bem, o ângulo formado, pessoal, o ângulo formado aqui é de 60 graus. Porque lembra, olha, a componente ela vai estar aqui, certo? Isso aqui é a componente Vx. E isso aqui, olha, é a componente Vy. Ok? Então, nós temos aqui a componente x da velocidade e nós temos aqui a componente y da velocidade. Então, nós temos essas duas componentes. Como é que a gente consegue encontrar, né? Como eu já mostrei na aula para vocês, a gente trabalha a componente x. Veja, a única coisa que eu vou fazer é pegar esse vetor componente y e vou trazer ele para cá. Então, ele vai ser isso aqui, ó. Esse tracejado aqui vai ser ele. Quando eu trago ele para cá, a gente forma um triângulo retângulo, onde esse lado é oposto ao ângulo de 60 graus e a minha componente x é adjacente ao ângulo de 60 graus. O meu vetor velocidade se torna a hipotenusa. Então, o que a gente tem é que a componente x ela vai ser dada por o vetor velocidade vezes o cosseno do ângulo, né? Eu vou colocar aqui um ângulo θ. E a minha componente y ela será dada por o vetor velocidade vezes o seno do meu ângulo θ. Então, a gente consegue encontrar, pessoal, essas duas componentes através dessas equações. A primeira que ele nos pede, né? A primeira que ele nos pede é a velocidade em relação ao eixo y. Aqui está, né? Norte e sul, que é o eixo y. Vamos apenas procurar onde é que está o valor do meu vetor velocidade. Veja, a intensidade do meu vetor velocidade, V, é igual a 50 metros por segundo. Os dados que ele nos deu, o seno de 60 graus, ele nos dá que é 0,866, e o cosseno de 60 graus é 0,500.
Ok. Feito isso, pessoal, a gente vai primeiro encontrar aqui a componente y, que é o que a primeira que ele nos pede. Bem, então vamos lá. Vy é igual a v vezes seno de θ. Componente y é igual. Quem é o meu vetor velocidade? 50. Quem é o seno? 0,866. Então, V é igual a... Fazendo essa multiplicação, esse 5 vezes esse 6 vai dar 30. Então, vai 3 aqui para cima do 6. 5 vezes 6 é 30, mais o 3 que tinha lá em cima, 33, vai 3 para cima desse 8. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. O que eu vou colocar agora é esse zero aqui no final. E como aqui eu tinha 3 casas decimais, aqui eu também terei que ter 3. 1, 2, 3. Então, a minha vírgula fica aqui. Então, pessoal, o vetor velocidade... Opa, que eu botei foi um V0, é VY. Então, a componente Y do meu vetor velocidade, ela vai ser de 43,3 metros por segundo. Ok? Bem, o que a gente vai fazer agora é calcular o vetor, é a componente x, né, do meu vetor velocidade. Bem, a componente x do meu vetor velocidade vai ser dada por v vezes cosseno de θ. Quem é o meu vetor v? Meu vetor v é 50 metros por segundo, vezes. Quem é o cosseno do ângulo que ele nos deu, né? No caso, eu tô colocando θ aqui, pessoal, mas você já pode colocar aqui, olha, os 60 graus, tá bom? Eu vou até colocar logo os 60 graus para vocês não se confundirem. Então, o cosseno de 60 graus, ele vai ser 0,5, foi o que ele nos deu, né? 0,500. Ok. Então, a componente x vai ser 5 vezes 5, 25. Então, eu vou colocar aqui o 25. 1 zero mais 2 zeros, 3 zeros. Então, vou colocar aqui os 3 zeros. E aí, a gente percebe que aqui eu tenho 3 casas decimais, então eu tenho que ter 3 casas decimais. Então, a componente x do meu vetor velocidade vai ter 25 metros por segundo. O que é que isso significa dizer, pessoal? Como esse meu vetor velocidade, ele tem essa direção aqui inclinada, né? Ele tem essa direção inclinada. Se eu tivesse uma margem do rio lá em cima, ele se aproximaria do rio, da margem lá em cima, a uma velocidade de 43,3 metros por segundo. Se eu tivesse uma outra margem desse lado, ele se aproximaria dessa margem desse lado a uma velocidade de 25 metros por segundo. Mas em relação a esse ponto aqui, ele se afasta com uma velocidade de 50 metros por segundo aqui em linha reta. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo, ok? Entram em contato. Um abraço e até a próxima.